Olá, alunos do nono ano. Hoje nós vamos utilizar para a nossa semana de estudos o caderno do aluno São Paulo Faz Escola, volume 3. Antes de nós iniciarmos, por que volume 3? Porque ele vem com conteúdos referentes ao terceiro bimestre, tá? Então, são conteúdos que nós já detalhamos no terceiro bimestre. Nós vamos fazer 3 atividades semanais. A primeira atividade vai ser a atividade sobre conhecimento prévio e pesquisa. Então, são algumas perguntas para vocês adquirirem antes do texto. Se vocês sabem o que significa e se não sabem, procurar antes da gente ler o texto. A atividade 2 vai ser a leitura. Vocês vão fazer um vídeo ou um áudio lendo o texto Um Apólogo de Machado de Assis. E a atividade 3 são exercícios referentes ao texto. Tudo isso que eu explico hoje, eu vou detalhar pela nossa aula, vamos dizer assim, ao vivo e presencial, pelo Google Meet, né? Em que nós podemos discutir todos os conteúdos que nós estamos referindo nesse vídeo. Então, atividade 1, vamos lá. Considerações referentes ao texto literário que nós vamos ler. Antes da leitura de Um Apólogo, texto escrito por Machado de Assis, procure o significado para os 4 verbetes a seguir. Então, vocês podem pesquisar tanto na internet como num dicionário ou no livro de vocês, porque vocês aprenderam isso, tá? Personificação e ironia como figuras de linguagem, que tem no final do livro didático, tá? Foco narrativo, que também tem no conteúdo de terceiro bimestre, tem no caderno, tem no livro. E o que significa a palavra apólogo. Então, vocês vão fazer a pesquisa, vocês podem escrever no próprio caderninho do aluno, tá? Então, esse é o conhecimento prévio que vocês têm e o que vocês vão adquirir antes de ler o texto. Atividade 2 ainda. Atividade 1, perdão. Exercício 2 ainda. Durante a leitura, você deverá. Então, o que vocês vão fazer? Sublinhar os trechos que marcam a voz do narrador. Então, tudo que vocês perceberem que é a voz do narrador, vocês vão grifar. Isso como primeira leitura. Indicar A para a agulha, L para a linha e a L para o alfinete, antes dos travessões. Então, antes do travessão, vocês vão colocar, se foi a agulha que falou, o A. Se foi o alfinete, a L. Se foi a linha, L. Para determinar as vozes das personagens. E observar o tempo verbal utilizado pelas personagens e anotar aqui. As personagens utilizam que tempo verbal? Presente, pretérito ou futuro? Tá? Se vocês quiserem mais detalhes sobre as obras de Machado de Assis, tem aqui, ó, vocês podem pesquisar. Lembrando que a gente já viu isso no bimestre passado, sobre a cronologia e a vida, né, de Machado de Assis. Agora, atividade 2, vocês vão fazer a leitura, tá, desse texto e enviar o vídeo ou áudio da leitura para a professora. Eu vou ler com vocês na nossa aula ao vivo pelo Meet. E atividade 3. Retome as anotações que você fez no texto Um Apólogo. Você fez algumas anotações ali. Observe a quantidade de personagens e o ponto de vista do narrador. Então, vocês vão observar a quantidade de personagens que tem. E qual que é o ponto de vista do narrador? Exercício 5. Agora, reveja as definições registradas no quadro 1 do item 1. E com fundamentação no texto de Machado, explique o que cada definição tem a ver com a história. Lembra que vocês fizeram uma pesquisa anterior do que significava apólogo, foco narrativo, personificação e ironia? Agora, com base no texto lido, apólogo. Por que o texto foi intitulado Um Apólogo? Por quê? Depois de vocês saberem o que significa apólogo e ter lido o texto. Foco narrativo. Qual é o ponto de vista do narrador de um apólogo? Que trecho exemplifica essa constatação? Então, primeiro, qual que é o ponto de vista? E vocês vão copiar, entre aspas, né, o ponto de vista que exemplifica isso, tá? C. Personificação. Retire do texto alguns exemplos de personificação. Vocês vão também copiar aí, entre aspas. E D, ironia. Retire do texto alguns exemplos de ironia.
E vocês vão copiar aí, lembrando que vocês estão retirando do texto, é igualzinho, então a gente tem que colocar entre aspas. Gente, as 3 atividades dessa semana, tá? Vocês podem realizar no caderno do aluno mesmo, vocês tiram foto e enviem para a professora. A gente vai detalhar tudo isso e vamos fazer a correção pela nossa aula ao vivo, pelo Google Meet. Um beijo a todos, até a nossa aula.